seja muito bem-vindo ao Gênesis Podcast, Empreendendo e Cumprindo o ID. Eu sou Amanda Rodrigues, embaixadora de Cristo, e você está aqui no Gênesis Podcast para a gente falar um pouquinho sobre empreender, sobre coragem, né, sobre como trazer a mordomia cristã para as nossas vidas. E eu estou com um convidado aqui mais do que especial, que é uma pessoa que eu tive a honra, o privilégio de conhecer aí nesse caminho, nessa trajetória aí do empreendimento há alguns anos, e posso chamar ele não só de parceiro, mas posso chamar ele também de irmão. Ele que é um apaixonado por Cristo, um apaixonado pela esposa Michele, quem é casado há 10 anos, pai do Benício, de 7, pai do Léo, e tá aí nessa caminhada sendo mordomo na EC Gestão Financeira desde 2018, mas a história não começou bem assim. A história começou lá no curso de design de produtos que ele abandonou para fazer gestão financeira, e a gente vai conversar um pouquinho hoje com o Alfredo Eckenfels. Seja muito bem-vindo, Alfredo. Obrigado, Amanda. É um prazer estar aqui com você e conversar sobre esse assunto que eu amo muito, que é o cristianismo e o empreendedorismo e finanças, né? Verdade. E a gente tem muito em comum, né? Verdade, muito em comum. Muito em Talvez comum. tenha sido exatamente isso que uniu os nossos caminhos aí. E essa Verdade. parceria tem dado muito certo. Os propósitos, né? Que Deus vai unindo. Mas então tá, me conta aí essa curiosidade de ter largado um curso na universidade, ter abandonado tudo e ir para gestão financeira completamente diferente. Isso foi planejado? Como é que foi esse início? Você já era convertido nessa época? Não era convertido ainda, não foi assim nada planejado. E eu caí assim no curso de design de produto na UENG. Sendo bem sincero e olhando para trás, né, na época eu não tinha essa visão, mas principalmente por uma pressão social de passar em uma universidade pública. Eu sempre fui tido como uma pessoa muito inteligente e me esforcei, estudei para tentar passar na federal em administração, e na UENG não tinha nenhum curso que tinha a ver comigo, mas era estadual, eu queria tentar também, e tentei design de produto, acabei não passando na federal e passei na UENG e comecei o curso. Quando eu assustei, eu estava no terceiro período, devendo matérias do primeiro, sem interesse nenhum no curso. Não era cristão na época, então estava ali desperdiçando meu tempo, né, em bar, em boteco, no DA, e literalmente desperdiçando meu tempo. E por outro lado, eu sempre tive facilidade com finanças. Era algo que eu gostava, eu fazia informalmente, eu era, né, ali o cara da turma que juntava o dinheiro para organizar o churrasco, organizar a Era viagem. natural para você, né? Foi sempre um dom natural. E também não foi planejado. Eu me lembro de ter visto um back bus com a propaganda do curso de gestão financeira na PUC. E aí resolvi olhar um pouco mais. Olhei, entrei no site, vi a grade do curso, me interessei, fiz a matrícula no vestibular, passei, diga-se de passagem, em primeiro lugar. Olha, E talvez tivesse tentado esse lá atrás, né? sim, Quem sabe? e acabei assim, né, contra às vezes até gosto da família e as pessoas sem entender, né, porque eu larguei um curso que eu não pagava nada para fazer um curso particular, É do qual eu passei verdade. a fazer um investimento ali para me formar. E eu estava tão convicto disso que eu nem tranquei a minha matrícula na UENG. Eu deixei ela aberta mesmo para não agarrar, né, ali a matrícula de uma outra pessoa. Aham. E literalmente abandonei a minha matrícula ali e fui E fazer esse foi. curso na PUC. E realmente, olhando para trás, eu considero assim, não era cristão, mas eu vejo um dedo de Deus assim já me Ah, com apontando para os certeza. caminhos, né, que ele tinha para mim no futuro. Com certeza. Ele já estava te preparando ali, né? Já Com estava certeza. começando a te preparar. E nessa época você já pensava em empreender? Não pensava, embora também eu já fiz várias coisas para compor renda, né? Então, assim, Uhum. desde pequeno, né, na escola, né, venho de uma família que não tinha muita condição financeira assim, né? Tive a oportunidade de estudar em colégio particular, porque a gente ganhou uma bolsa, então isso facilitou durante um tempo. Depois uma tia ajudou a manter quando eu perdi essa bolsa.
E vira e mexe eu precisava meio que complementar a renda. Uhum. Então, eu comprava bala e vendia lá no recreio. Teve uma época que fazendo escolinha de futebol ali, não dava para pagar, e eu assumi um carrinho de cachorro-quente lá na porta para É vender o mesmo? cachorro-quente e conseguir pagar a escolinha de futebol. Então, assim, eu sempre fiz muitas coisas Uhum. para compor a minha renda, mas eu não tinha essa convicção assim de empreender. Eu tinha, por outro lado, uma tendência assim a gostar da estabilidade, de ter ali o salário fixo, um Uhum. benefício e assim, eu fazia outras coisas, mas não me via empreendendo em tempo integral, assim, na época da faculdade, né? Era a falsa segurança, né, que a gente gosta de buscar, que às vezes a gente acha que está seguro num lugar, mas na verdade não tá, né? Então não existe essa segurança. A segurança ela tá no que o Senhor manda a gente fazer. É, Então, se a gente vai por esse caminho, a gente sabe que Deus está ali cuidando de tudo, né? sim, Por mais que podem vir algumas intempéries ali, a gente sabe que Deus está cuidando de é, tudo. E aí, nesse período, você ainda não tinha convertido. não, Não. não tinha convertido. E a sua conversão veio como? Minha conversão ela aconteceu em 2012 para 2013. Onde eu já tinha conhecido a Michelle, já tinha formado, Hum, né, em gestão financeira, já tinha feito a especialização em gestão comercial, já vinha trabalhando há vários anos na área de vendas. Eu trabalhei, né, muitos anos. Eu comecei a minha carreira profissional, vamos dizer assim, na área administrativa e rapidamente eu trabalhava no escritório de representação comercial, área de vendas, então eu descobri a facilidade para vender e acabei indo para representação comercial, depois para consultor de vendas na área de tecnologia. bacana. Conheci a Michelle, a gente começou a namorar, passamos por uma crise bem séria no relacionamento. Tive ali um encontro com Deus, né? Deus tocou assim no meu coração, na minha vida, me chamou de vez assim para entregar a vida para ele. Isso foi em 2012 para 2013. E de lá para cá, Deus foi mudando realmente a maneira que eu enxergava tudo. Uhum, Entre elas, a parte profissional. Então, Deus foi me mostrando, eu não me sentia realizado. Eu fazia muito bem a função de consultor de vendas, tanto é que eu fiquei 6, 7 anos, passei por empresas legais, relevantes, do qual eu tenho assim, uma gratidão muito grande pela oportunidade que me deram. Tive bons projetos, boas uhum. comissões, eu Bons tinha um bom resultados. salário, bons resultados. Eu fazia, né? Eu procurava fazer muito bem feito, mas eu não me sentia realizado profissionalmente. Uhum, E aí Deus foi começando a me tocar que não valeria a pena passar uma vida inteira trabalhando para algo que eu não sentia que tinha propósito, né? uhum. Até que um irmão em Cristo, né, da igreja, da central, ele estava fazendo coach e aí eu comecei um processo de coach com ele para tratar exatamente dessa área Isso foi em que profissional. ano? Isso foi em 2017. Isso foi em É, 2017, um pouquinho antes de eu realmente abrir a EC, é né? verdade, foi perto da EC. Foi perto, foi nesse processo mesmo. Então, ali no processo de coach, eu lembro que ele me fez, em uma das sessões, ele me fez a pergunta que realmente eu considero como um divisor, assim, uma pergunta confrontadora. Ele me Uhum, perguntou, Alfredo, se você não precisasse de dinheiro, com o que você trabalharia? O que você faria da vida? E sem pensar muito, eu respondi para ele que se eu não precisasse de dinheiro, eu ia ajudar as pessoas a lidar com finanças, porque eu acreditava que eu tinha esse dom, essa facilidade, e eu queria ajudar as outras pessoas com isso. uhum. E aí ele me desafiou a validar se isso era verdade mesmo, se eu estava falando da boca para fora ou se realmente era o que eu sentia. E foi fácil de responder, né? Foi fácil. Realmente eu respondi de bate pronto. E aí ele falou assim, então você vai procurar no seu relacionamento pessoas que estejam precisando de ajuda na área financeira e vai oferecer para elas uma consultoria gratuita, do qual você vai ter oportunidade de ver se é isso mesmo que você quer e elas vão ter oportunidade de ver se o que você tem é bom para elas Uhum. também. E aí eu realmente comecei a procurar e o meu irmão tinha acabado de mudar para Bahia, abriu uma barbearia lá. E meu irmão, ele já tem um perfil assim, totalmente empreendedor, mas pouco gestor. Irmão, você sabe que eu te amo, mas essa é a verdade, né? E ele topou, falou assim: vem me ajudar, né? Eu preciso de ajuda mesmo. E eu fui entrar para dentro da barbearia ajudar ele com a gestão financeira. E uma amiga nossa estava começando entrou para dentro do buffet com o pai dela, uma empresa familiar, um buffet muito legal.
e eles também estavam precisando de ajuda e falaram, ó, vem e vamos ver aí como é que você pode me ajudar. Então você foi mais radical. Você não pegou uma pessoa. Você já pegou duas de cara Peguei esses dois, eu falo para que são os dois validar. malucos que falaram assim, não, beleza, vamos pegar esse rapaz aí que acha que sabe, né, cuidar de finanças, nunca trabalhou diretamente com isso, Aham. e vamos ver no que dá. E realmente foi muito legal, foi muito prazeroso. Eu considero Que que a EC, ela bacana. nasceu dessas duas consultorias, porque ali eu senti essa realização que eu não tinha sentido nos últimos, assim, 10 anos de profissão na área de vendas. E eu vi que o que eu considero pouco e que era muito intuitivo para mim, tinha muito valor para os pequenos Para outras empreendedores, pessoas. para outras pessoas. Então, foi assim, realmente ali um despertar de propósito mesmo. E pouco tempo depois, isso foi em 2017, eu continuei essas duas consultorias, eles começaram a me indicar para outras pessoas, e eles mesmos se propuseram a começar a me pagar um valor É simbólico pela mesmo. consultoria. E aí em 2018, janeiro de 2018, 27 de janeiro de 2018, eu formalizei a EC, abri o CNPJ, e já se vão aí 5, vai fazer 6 anos. Então você saiu de uma pessoa que estava fazendo curso de design de produto, saiu do curso, fez a gestão financeira, mas trabalhava na área comercial, ganhando bem, Sim, com uma boa estrutura de resultados, sim. crescendo dentro da empresa. Você já tinha casado nessa época? Já tinha casado. Então, com aquela responsabilidade da Sim. casa, tudo, para sair disso e começar a empreender do zero. E vou te falar que é exatamente essa, vamos dizer assim, essa pressão aí que Aham. me impedia de ter até empreendido antes, porque eu tinha, sim, eu tinha medo de não conseguir, né, pagar as contas, não Uhum. conseguir, né, manter ali o padrão de vida É. da minha família. 2000 e a gente sonhava já em ter filhos, então isso tudo aumenta a Conta, né? responsabilidade. É verdade. Então teve que ter coragem. Teve que ter. Teve que ter coragem e assim, a fé de dar o primeiro passo, né? Eu não eu Uhum. falo assim, olhando para a história minha como empreendedor, eu não fiz aquela virada de chave Entendi. abrupta, mas eu entendi que Deus estava falando comigo e fui buscando, fui tentando entender. Uhum. E quando Deus me mostrou o caminho, eu fui dando os pequenos passos de fé, né? Então, eu fiz essas duas consultorias, eu entendi que era isso que Deus estava me chamando para fazer mesmo. Aí é, abri a empresa, comecei ainda em paralelo, Uhum. e aí depois de alguns meses, as coisas cooperaram, eu fui desligado da empresa que eu estava, de uma maneira, assim, amigável. Eu já estava com o coração Uhum. na EC, eles entenderam isso e acabaram me desligando, e aí eu fui Fluiu, com né? força total, assim, para viver aquilo que eu sabia que era um chamado de Deus para minha vida. É interessante você falar isso, que enquanto você está contando a sua história, veio na minha mente a palavra identidade. Você sempre teve essa identidade da organização financeira, da gestão financeira, Sim, mas você não foi por esse caminho até você ter o seu encontro com Cristo. sim, isso é Então, quando verdade. você teve o seu encontro ali com Jesus, essa identidade, ela foi despertada, Sim, né? foi Porque amadurecendo. foi amadurecendo. À medida que você ia caminhando, ia andando, você foi tendo esse incômodo de, peraí, eu não tô, isso aqui não tá me satisfazendo, Sim, né? Não, não é aqui que eu tenho que estar. E Deus foi te despertando, e não só te despertando e te levando para outro caminho, mas as coisas foram fluindo, né? Então, é. como você disse, aqueles que eram para ser as consultorias de teste, Uhum. eles se prontificaram a te dar um valor, Sim, isso né? é. A te pagar algo. Então, mesmo você sendo ali uma pessoa com as habilidades comerciais, Sim. você não precisou de fato vender. É, O seu isso é verdade. serviço, né, ele foi tão bem recebido e eu Uhum. acredito que eles ficaram tão satisfeitos com o que você fez Sim, que eles se prontificaram a te foi. remunerar Foi por muito isso. natural mesmo. As coisas foram acontecendo. E assim, uma das coisas que eu aprendi nesse tempo, Amanda, foi que Deus ele pode usar o que ele quiser para ser o provedor. Ele É que é o verdade, provedor. Ele pode usar o verdade, emprego A, o emprego B, ele pode te prover no desemprego através de um é seguro, verdade. seguro-desemprego, ou através de um auxílio, às vezes até da igreja.
de um irmão, de um parente, pode prover através de uma empresa, mandando novos clientes, abrindo as portas para novas parcerias. E então esse medo e esse receio que eu tinha é uma das coisas que realmente, depois que eu converti, Deus foi mudando a minha mentalidade, me ajudando a entender que ele, como provedor, ele pode prover, indiferente de onde eu estiver, sendo assalariado ou sendo empreendedor. E aí realmente andar em fé, né? Porque às vezes uma das coisas que nos trava é o medo, né? Então o medo de mudar de um emprego para outro, o medo de mudar de profissão, O medo de não dar certo. o medo de não dar certo, o medo de falhar. Então foi Deus mesmo. Eu falo de verdade que a coragem ela não veio de mim. Foi Deus realmente mudando a minha maneira de pensar, e a cada passo que ele me direcionava, eu fui andando em fé e cheguei até aqui nesses 6 anos. Porque assim. quem trabalha com financeiro, né, aí, né, colocando aqui as cartas na mesa pra gente que trabalha com financeiro, a gente é muito sistêmico, né? Planejador. Gosto de uma planilha. Isso, então tem que estar muito certinho, muito bem alinhado. A gente precisa dessa segurança, né? E é nesse momento que Deus fala, não. Porque se a gente for no nosso planejamento e der certo, amém. Sim. Mas isso pode trazer um orgulho. Verdade. Isso pode trazer uma sensação de que eu consegui, eu que fiz. E o que Deus quer mostrar pra gente é que é Ele que faz. É Ele que sustenta, é Ele que faz. E o que te faz hoje, então, permanecer nesse caminho? Porque eu acredito que o medo continua. Sim. Todo dia tem coisas acontecendo, todo dia tem desafios, toda semana tem coisas novas. O planejamento muda de uma hora para outra. Então, às vezes a gente faz aquele planejamento, né? Leva um ano montando aquilo para depois... Acontece uma coisa que muda tudo, né? Acontece uma coisa e muda tudo. E aí, como é que permanece aí nesse caminho? Amanda, sem dúvidas, para mim, o ponto principal é o propósito, né? É olhar para trás e saber que quem me confiou a EC, né? Quem me trouxe até aqui, quem que me direcionou para abrir essa empresa foi Deus. Porque realmente no decorrer da história desses 6 anos, né? Vai fazer 6 anos em janeiro, não é tudo um mar de rosas. Tem momentos, né, de dificuldade. A gente viveu um momento de pandemia que para mim foi muito difícil. Porque esses clientes, né, que começaram, meu irmão era lá na Bahia, então de lá até que não veio muito fruto de indicação, mas os daqui começaram da área de eventos, nesse buffet, que foi o primeiro a sofrer na pandemia, foi o primeiro a parar. Então, por exemplo, a minha receita, ela saiu já dependendo diretamente da EC, ela caiu tipo para 1/5 de um dia para a noite, quando as portas todas fecharam e ninguém sabia o que ia acontecer. E realmente olhar para trás e lembrar, olha, foi Deus que me fez chegar até aqui. Então, se ele fez, ele tem um plano, ele vai continuar sendo provedor. Então, esses fundamentos ali que Deus foi construindo, e aí eu diria realmente a certeza do propósito. Porque quando Deus tem propósito em algo, ele provê, seja recurso financeiro, seja novos clientes, seja novas estratégias, seja novas parcerias, colaboradores. Então ele abre os caminhos, né? E realmente nos momentos difíceis isso, e empreender no Brasil não é fácil, é um desafio assim muito grande, uma pressão muito grande. Se a gente olhar até culturalmente, né, não é tão bem visto empreender, né? As pessoas falam, não, quem empreende no Brasil é louco, é doido, porque é muito imposto, é difícil demais, não tem mão de obra. Isso quase tudo é verdade mesmo. A maioria das pessoas, a cultura do Brasil estuda, faz um concurso público e arruma sua estabilidade. E aí, só pegando um gancho nisso, a gente viu algum tempo atrás aí que é uma estabilidade falsa também. Porque a gente viu um tanto de gente aí, funcionário público, sem a garantia de receber salário, recebendo salário atrasado. Então, assim, né, nossa única estabilidade está em Deus. Então, quando você sabe que você está no centro do propósito dele, isso te faz perseverar e seguir em frente mesmo nos momentos difíceis. E empreender tem vários momentos difíceis. Então, é a certeza daquilo que Deus te entregou. Sim. Né? Então, você sabe que Deus está ali. Você sabe que Ele está ali e você sabe que você está fazendo o que Ele te direcionou para fazer. Isso é muito importante.
É o central. Você tocou num assunto interessante sobre a dificuldade de empreender. Né? Você está lá cuidando todos os dias do financeiro das empresas. Né? E cada dia chegando mais, né? Chegam umas mais simples, outras mais complexas. Sim. E eu vejo que dentro desse ponto de vista financeiro, o mais difícil para o empreendedor é essa carga tributária que a gente tem, que é complexa, sim, que muda, assim, mensalmente a gente vê mudanças acontecendo. E aí fica a minha pergunta: cristão sonega? Amanda, essa é uma pergunta que eu confesso que é uma das perguntas, assim, é um dos dilemas que eu vivo desde que eu realmente me converti e comecei a trabalhar diretamente com empreendedorismo. Porque na minha cabeça é inconcebível realmente o cristão ele sonegar de maneira, vamos dizer assim, por escolha própria, né? Deliberadamente, né? Se ele tiver mal influenciado ou se ele tiver ignorância às vezes da lei, é uma coisa, mas ele escolher sonegar não condiz, né? Não condiz para mim com os ensinamentos cristãos. Quando eu olho para a palavra, quando eu olho para os ensinamentos de Jesus e de Paulo, eu realmente não consigo ver um estilo de vida que não considere isso, porque, por exemplo, Jesus ele veio no momento em que o povo de Israel era dominado pelo Império Romano. Ou seja, eles pagavam impostos para como se fosse uma outra nação, como se fosse um outro povo. Então, eu imagino que para eles era muito humilhante, era muito pesado, era muito ruim pagar imposto. E se a gente olhar, né, os cobradores de impostos lá na Bíblia fala que eles eram mal vistos. Mateus, que é um discípulo de Jesus, ele era mal visto. Sim. Então, o contexto que o povo judeu viveu, eu considero que é muito pior do que o nosso. Sim, com certeza. Eu, né, é verdade. Não vou entrar aqui na questão política, né, mas a gente paga imposto para a nossa própria nação. Se tem desvio lá, se é mal administrado, isso é uma outra história, mas a gente paga o imposto para manter a nossa própria nação. O povo judeu pagava imposto para manter um outro império, que não era o deles. E Jesus, naquele contexto, ele falou: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. O ensinamento que ele deixou, que depois Paulo reitera e fala assim: tributo a quem tributo, honra a quem honra, e por aí vai. Então eu não consigo enxergar na Bíblia nenhum pretexto para um cristão sonegar imposto de maneira deliberada. Então, assim, todas as justificativas que eu ouço, para mim, são desculpas, e elas demonstram, em última instância para mim, aí eu não estou entrando aqui num julgamento do caráter da pessoa, mas eu estou falando de, às vezes, uma falta de fé. Porque a partir do momento que... Com certeza. E aí eu ouço, uma das justificativas é que a minha empresa ela não sobreviveria se ela pagasse todos os impostos. Aí eu discordo plenamente, porque eu conheço empresas que têm sobrevivido, não só sobrevivido, mas sendo lucrativas e conseguindo dar uma boa remuneração para os sócios. Sim. E a EC, ela é uma delas, né? A EC, ela paga os impostos em dia, paga corretamente. A nossa lei tem muitas brechas, mas eu tento sempre buscar uma interpretação coerente, que não seja buscando o benefício próprio. E a partir do momento que a gente tenta dar esse jeitinho para que os números deem certo, eu vejo duas coisas: uma falta de administração e, em segunda instância, uma falta de fé. De que se você obedecer ao ensinamento de Jesus, que Deus, ele não tem como ele te fazer prosperar, por exemplo, né? Ele te abençoar ali no seu negócio, seja abrindo novos clientes, seja... Cara, Deus, ele, igual eu falei, ele faz do jeito que ele quer. Então, assim, andar em obediência sempre traz a bênção, né? Quando a gente olha para o ensino da palavra, é isso. A bênção vai atrás, né? Vai atrás. A gente não precisa correr atrás. Isso. A gente não precisa correr atrás. E uma coisa que eu aprendi é o seguinte: Deus, ele não age na ilegalidade.
ele não vai agir na ilegalidade. Sim. Nunca. Porque isso vai contra os princípios dele, né? Isso Então, vai isso contra a palavra dele. No mundo espiritual, isso para mim é uma brecha muito grande. Muito grande, muito grande. Então, eu vejo pessoas que ficam com essa insegurança de empreender, e aí começam a empreender e depois ficam travadas, o negócio não flui, o negócio não vai para frente. Então, peraí, vamos ver se eu estou agindo dentro dos princípios, de fato, porque aquilo que Deus entrega, ele prospera. Isso. Aquilo que você falou, ele traz os recursos. Não só o recurso financeiro, mas ele traz cliente, ele traz os colaboradores, ele traz as pessoas certas. Sabedoria. Para buscar um modelo que seja economicamente e financeiramente viável. Isso. Até porque, né, desde os primórdios, a gente vê que as empresas, elas sempre foram aliadas da igreja no desenvolvimento da comunidade. Sim. Então, como que uma empresa que não lucra e que não é próspera, como que ela vai impactar a comunidade que ela está inserida? Ela também não gera impacto. Sim. Ela não traz qualidade de vida para os colaboradores, né? Ela não apoia, não faz os programas sociais, os projetos sociais, ela não apoia a igreja. Então, é do interesse, sim, de Deus que a empresa prospere, mas ela não vai prosperar dentro da ilegalidade. Isso aí. Né? Isso não vai acontecer. E assim, eu concordo que realmente a carga tributária no Brasil ela é alta, ela é complexa, muitas das vezes ela não é justa e o dinheiro não é bem administrado. Mas isso a gente resolve em outra esfera, na esfera política. Então, se alguém fica realmente irado com isso, usa essa ira da maneira correta. Então, se prepara, se torna um vereador, se torna... entra na área que resolve-se isso, que é construindo leis mais justas, boas leis, e buscando ou elegendo pessoas que vão buscar isso, né? Não é só negando que a gente vai resolver esse problema. Pelo contrário, né? A gente só está estimulando ainda mais que o sistema continue do jeito que ele está. Sim. Então, isso é muito interessante, né? Quando a gente se incomoda muito com algo, eu entendo que a gente tem responsabilidade naquilo. Sim. Então, se aquilo gera um incômodo muito grande, eu tenho uma responsabilidade de apoiar para que aquilo mude de alguma forma. Então, eu consigo mudar isso? Não, isso aqui eu não consigo mudar. Então, eu vou fazer a minha parte. Aqui dentro eu vou fazer a minha parte, né? E além desse valor que o cristão deve ter, qual que são os outros valores ou um valor que você acha que não pode faltar para o cristão que empreende? Ou uma prática de vida? Mas eu considero que o senso também de mordomia. O mordomo, ele não é o dono. Ele tem convicção que ele não é o dono. Mas ele tem ali toda uma responsabilidade de administrar a casa, por exemplo, do patrão, vamos dizer assim. Sim. No mundo do empreendedorismo, né? Eu entendo que, por exemplo, a EC, ela não é minha. Ela é de Deus. Na verdade, eu não sou nem sócio dele. A EC é dele. Você eu só sou um administrador. O CPF, né? Eu sou um administrador dessa empresa. Então, quando a gente olha dessa forma, o cristão, ele tem como principal mandamento amar a Deus sobre todas as coisas. Sim. Com toda a força, com todo entendimento. Então, se eu amo a Deus sobre todas as coisas, com toda a força, com todo o meu entendimento, e ele me confiou uma empresa para administrar, eu tenho que administrar conforme os valores dele, as prioridades dele, os planos dele, e de modo que agrade e glorifique a ele. Então, eu procuro realmente o tempo todo buscar realmente sabedoria, discernimento de Deus para saber os passos, né, os novos passos, as decisões. Eu brinco e eu tenho, né, com os clientes da EC, a gente faz uma reunião, né, a maioria deles, uma reunião de fechamento por mês, né? Então, antes de fazer com os clientes da EC, eu faço uma interna, eu e Deus. Então, eu olho ali os resultados, os indicadores que a gente usa para administrar a EC e faço ali o meu momento, né, de oração ali, prestando contas para Deus. Deus, a área de vendas está assim, a área de operação está assim, nós estamos com tantos clientes, tínhamos a meta de estar dessa forma, e aí, né? O que o senhor está achando disso tudo? Estou fazendo, né, o que o senhor gostaria? Tem alguma área que eu não estou
agindo como o senhor gostaria nesse momento. Quando eu tenho ali alguns dilemas, né, de próximos passos, aí eu aproveito para orar e colocar diante dele. E eu realmente mantenho essa prática e procuro no meu dia a dia mesmo buscar sempre a sabedoria e o direcionamento dele. Então acho que esse talvez seja um dos valores assim que eu acho importante, muito importante, né, para o cristão que empreende. Esse entendimento de que não é dele. Então se não é meu, se o patrão falar assim, ó, faz uma doação para instituição tal, porque eu quero apoiar ela. Você não vai perguntar, mas por que você está pedindo? Né? Não, você faz. Porque você entende que não é seu. Às vezes até na hora de fazer uma retirada, uma distribuição de lucro, um aumento de prolabore. E eu oro e pergunto, Deus, é justo? Tá equilibrado? Isso é sustentável para a empresa? É o que o senhor gostaria que eu recebesse, né, como administrador dessa empresa aqui nesse momento? Então, eu tento realmente viver isso na prática. Importante, né? Então, esse relacionamento para trazer a sabedoria ali dentro, né? O entendimento, que é o que a visão que a gente tem de porque isso muda muita coisa, Amanda. Pode parecer simples. E eu te falo, tô falando aqui literalmente da parte boa, mas é muito fácil a gente meio que se esquecer disso. A gente entra num piloto automático e começa a tomar decisão como se é tudo nosso, né? Não, eu quero assim, eu faço assim, eu penso assim. Quando a gente assusta, a gente não tá consultando mais, a gente tá indo. Verdade. E isso tem um perigo muito sério, que é você ir demorar a ver que Deus não tá lá mais. Porque o certo na caminhada com Deus não é você ir na frente, é Deus que vai na frente e você vai, né? A gente fala que quer seguir os caminhos de Jesus, não é? As pegadas de Jesus na areia. Agora, você tem um risco muito grande, se você sair lá na frente e depois falar, Jesus, o que aconteceu? Eu tô aqui nessa bagunça que o senhor ficou lá atrás. Vai falar, você foi sozinho, então resolve aí sozinho agora. É Pedro andando nas águas, né? Começa a afundar. Aí é óbvio que Deus é muito bom e quando a gente reconhece, chama ele de volta, ele é um Deus que responde, que tá lá. Só que às vezes a gente vai ter que lidar, às vezes não sempre, com as consequências do tempo que a gente andou, talvez sem ele. Então a gente pouparia muito tempo, recurso, energia, se a gente fizer realmente o tempo inteiro erros ali, juntos, né? Isso me lembra parcerias, né? A gente tá sempre suscetível a fazer parcerias ruins. Então, eu já tive a experiência de fazer parceria ruim na pressa de ir ali para resolver. Então, achei que ia dar certo, que ia ser muito bom. E depois isso desencadeou em vários outros problemas, o tempo que foi perdido. É claro que Deus não desperdiça nada, né? Mas se a gente tivesse parado um pouco antes, né? Falar, não, eu não posso resolver isso aqui com pressa. Isso daqui precisa ser com cautela. Né? Eu preciso ter uma resposta de Deus. Por mais que na nossa visão seja uma proposta muito boa, uma parceria muito boa, uma ideia muito boa. Né? Isso me lembra uma vez que o Subirá, ele contou que ele estava, né, num momento lá de oração e Deus tinha direcionado para ele não fechar nada de agenda no ano de 2020. Isso foi no início de 2019. Então, ele resolveu que ele não ia fechar nada, a agenda dele estava fechada, ele não ia fazer nenhum projeto em 2020, que Deus tinha dado essa orientação. Chegou 2020, o que aconteceu? Pandemia. Chegou a pandemia. E ele conta isso num podcast, eu achei interessantíssimo, porque era num momento, né? Ele conta, era num momento que ele estava mais executando coisas. Fazendo, criando, então, escrevendo. E aí Deus mandou ele parar. Ele não sabia o que ia acontecer. Não imaginava. E aí veio a pandemia e ele já tinha se preparado para ela. Olha só. Então, a obediência ali, né? A coragem. Sensibilidade, né? O entrosamento, né? Eu fico imaginando, vamos trazer de novo para o contexto do mundo dos negócios. Se você tem um sócio investidor e você é um sócio administrador, tem que haver uma sinergia entre os dois, né? Uma prestação de contas, um alinhamento de propósito. Então, imagina, você tem, né, essa relação com Deus, que ele é o dono, você é o administrador. Se não há essa sinergia, vai chegar uma hora que
vai ter um Vai. rompimento. Você vai estar fazendo algo que às vezes não agrada, não era aquilo que Vai. Deus tinha planejado. É verdade. E Deus, ele tem a visão do todo, né? É. A gente não, nossa visão é muito limitada. A gente pode É fazer um isso. planejamento de curto, médio, longo prazo para a empresa. É até legal que você falou disso, né? Temos que fazer, é nossa responsabilidade como administrador Sim. fazer planejamento, sim. Não A gente não significa pode que ser tudo vai negligente, acontecer, né? Não podemos ser negligente e achar que ficar engessado no planejamento. Porque às vezes você faz um planejamento, Deus te mostra que o curso está diferente. E precisa ter essa abertura para ele. Mostra, ó, não, é isso aqui. Ó. Na verdade, se a gente for parar para pensar, a gente tá numa vantagem competitiva muito grande daqueles que têm uma empresa que não tem Cristo. Porque a gente tem o benefício, o privilégio de ter alguém que conhece o futuro, Sim. que sabe de todas as coisas, que Que vê é todas dono as de tudo, coisas, né? que é dono de tudo, para Conhece nos todo orientar. mundo. Conhece todo mundo, para nos orientar. Então, por que que a gente fica com essa insegurança, com esse medo, né? Se a gente tem do nosso lado aquele que conhece tudo, que sabe tudo e, né, é só buscar Sim. que a gente encontra, né? Jesus disse isso. Então, né, quem me buscar vai me encontrar. Sim. Então, quem pedir, a porta vai ser quem aberta. pedir, a porta vai ser aberta. Então, é só buscar e a gente tem esse acesso direto. Isso volta porque a gente falou, relacionamento com Relacionamento. ele. Aí estamos falando de novo de princípio, né? Isso. O cristão, ele não pode viver a vida dele sem entender que Deus está acima de todas as coisas, Todas inclusive as dos coisas. negócios. Todas as coisas. Isso era uma coisa que eu não tinha muito claro e fui amadurecendo, porque meio que quando eu trabalhava, né, como CLT, eu ia ali pro horário de trabalho e às vezes eu passava o dia inteiro só trabalhando na minha própria força. Então, assim, eu tinha às vezes meu relacionamento com Deus em casa, ia trabalhar, aí de 8 às 18, assim, nem lembrava de Deus, né? E 8 cara, às tem 18 é como um fazer tempo isso? muito grande da muito nossa grande. vida. Aí você não tem como separar, né? E isso é um dilema assim do cristão também. Não tem como separar a vida cristã da vida empreendedora. Não tem como. Ou da vida cristã da vida de trabalho. O cristão é cristão 24 horas por dia, no que ele fizer. E isso muda também, né? O nosso entendimento e a maneira de enxergar as coisas. Eu vou te pedir fazer um pedido, se você quiser compartilhar com a gente. Porque o objetivo da gente estar aqui é despertar outras pessoas, inspirar outras pessoas, né, dentro desse universo aí do empreendedorismo. Sim. Tem alguma prática que você faz dentro da empresa hoje que pode ser compartilhada e que tem a ver com tudo isso que a gente está conversando? Para inspirar outras pessoas, outras empresas? Sim, eu comentei sobre essa prática de fazer um momento de prestação de contas para com Deus. Eu acho que essa é uma prática interessante. Na EC a gente tem o hábito também de toda segunda-feira, né? No primeiro horário ali do dia, do nosso horário de trabalho, a gente reunia a equipe mesmo online, porque hoje nossa equipe ela é totalmente digital e home office, e a gente faz o nosso momento de oração ali, realmente agradecendo a Deus por essa nova semana, consagrando a Ele, né, a semana, os desafios que vão vir, pedindo a Ele para abençoar a vida de cada colaborador, da família deles, dos nossos clientes também, né, abrindo portas, né, de clientes novos, respostas de oração para eles. Então, começar a semana, né, consagrando a Deus tudo que a gente faz, eu acho que é uma prática legal. E aí, realmente, eu penso que, assim, tudo que a gente faz na empresa, ela precisa refletir os valores do reino. Então, a honestidade em todos os relacionamentos, a gente falou aqui dos impostos, mas no relacionamento com fornecedores, com parceiros, jogar as limpas mesmo, né? O cristão, esse negócio de escondido, de combinado que o outro não pode saber, Não, o cristão, ele anda na verdade, ele anda na luz, né? Isso. Tudo que tem, assim, vamos fazer isso aqui, mas alguém não pode... Não, isso pro cristão não funciona. Isso pro cristão pode parecer uma coisinha, mas no mundo espiritual é uma brecha que pode se tornar algo muito sério. Então, assim, procurar ter uma boa comunicação transparente, humildade de reconhecer erro.
né? Então, assim, lá na EC a gente lida com finanças. É uma responsabilidade muito grande, é muito sério, mas não significa que a gente não vai errar. Sim. Então, uma das coisas que a gente faz lá é saber reconhecer o erro. Então, quando a gente erra, a gente fala com o cliente, ó, erramos. A nossa solução para remediar esse erro é essa, essa e essa. E se causamos algum tipo de prejuízo, seja financeiro ou de imagem para o nosso cliente, a gente se retrata, a gente se responsabiliza por aquilo. Então, assim, tudo isso está em cima de princípios e ensinamentos bíblicos. Então, a gente também tem que estar sempre renovando nosso conhecimento também da palavra, né? Porque a gente, por mais que a gente estude, a gente busque, a gente ainda não conhece tudo. Então, estamos pessoalmente em um desenvolvimento como cristão, como um discípulo de Jesus. E eu penso que a empresa também, né? Ela vai amadurecendo nesse sentido e fortalecendo isso de modo que todas as pessoas vejam que tem alguma coisa diferente na empresa. E que dá certo. E que dá certo, que faz a diferença, né? Porque às vezes... Porque exemplo ruim a gente já tem muito, né? Principalmente no mundo empresarial, né? As empresas que fazem com jeitinho, que põem as coisas nas escuras, além de ter muito exemplo, são esses que vão para a mídia também, né? É só coisa ruim, na maioria das vezes, que aparece. Então, quando você tem uma empresa que faz diferente, mesmo que não apareça os holofotes, mas cada pessoa ali que está vendo, cada fornecedor, cada cliente que está vendo, cada colaborador é um testemunho, é uma oportunidade que você está tendo de ser sal e luz nesse mundo que anda em trevas e sem tempero, né? Tanta gente aí andando, vivendo, pagando conta como se fosse robô, né? Dorme, acorda, levanta, trabalha, paga conta, volta a dormir de novo e repete isso vários dias, vários meses, vários anos, e quando assusta, passou uma vida inteira sem viver algo relevante. E sem um propósito, né? Tá ali no piloto automático e sem um propósito. Muito bom, Alfredo. Muito bom. Gostei muito do nosso papo. A gente pode marcar de novo para entrar mais nessas outras questões financeiras. Eu acho que vai ser muito interessante, né? Algumas orientações, exemplos, coisas importantes, porque eu acho que quem está do outro lado deve pensar, mas como assim? Como que a gente consegue prosperar na situação que estamos, no cenário que estamos e sem sonegar? É possível. É possível e a gente tem muitos exemplos disso. Né? Agora, para a gente encerrar, conta pra gente uma curiosidade, alguma coisa inusitada sobre você que ninguém imagina. O que você pode contar? Uma coisa inusitada, assim, que eu acho que talvez ninguém imagina, que eu gosto muito de esportes radicais. É mesmo? Então, assim, toda vez que eu viajo, eu procuro uma oportunidade de mergulhar, de fazer um rapel, de fazer algum esporte radical, é algo que eu gosto a adrenalina bastante. Ali. Gosto muito de videogame também, mas depois de empreender, ter 2 filhos, o tempo para jogar videogame ele é totalmente escasso. Mas, né, quando os amigos chamam, assim, ou quando eu tenho alguma oportunidade, eu gosto também de jogar videogame. E a Michelle te acompanha nos esportes radicais? Não muito, ela não é muito... Tem alguns que sim, né, igual a gente viajou, a gente andou de quadriciclo e ela, né, me fez ali viver realmente adrenalina, já que eu gosto, né, ela começou a derrapar ali no barro e tal, eu tive que reassumir o volante ali durante um tempo. Não foi proposital, né? Não foi proposital não, né, mas já que eu gosto de adrenalina, eu acho que ela quis me agradar, né. Então, assim, ela acompanha alguns, mas tem outros que não é muito a praia dela, não. Mergulhar, por exemplo. Que engraçado. Acho que saltar de paraquedas, eu acho que ela também... Interessante quando a gente olha para vocês dois, né? Eu que conheço a Michelle, né? Que vejo a Michelle, a impressão é o contrário. Ela parece ser a pessoa que gosta dos esportes radicais. Eu tenho cara de ser mais sério, né? Não vamos mexer com isso aqui, não. Vamos ficar aqui na segurança mesmo. Tá bom assim. Muito bom. É ela que me segura de vez em quando, porque, né, tem que ter a responsabilidade também, né? Esposa, 2 filhos e tal. Mas eu falo com ela assim que
que Deus, a Bíblia fala que nos nossos dias estão contados, né? Então ele já sabe, né, até quando que eu vou viver aqui nessa terra, então não tem Jesus problema fazer olhando para esporte você e radical. falando isso, né? Vai facilitando aí para você ver. Ela não deixa eu me apoiar nisso, não. Então, eu tento fazer dentro realmente de segurança também. Mas é bom, eu também gosto de umas aventuras de vez em quando. E viver com Jesus é uma grande aventura. É verdade. Né? A maior delas e, A maior sem sombra de delas. dúvidas, a melhor também. Verdade. Não me arrependo em nenhum momento. Me arrependo de não ter aceitado antes. Né? De não ter aceitado esse convite de Jesus antes é o meu arrependimento. Mas amém, tudo no tempo dele, ele sabe de todas as coisas. Cooperam, né? Todas as coisas cooperam. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por você que assistiu, que acompanhou, que ouviu. Acompanhe a gente no YouTube, no Spotify e no Instagram, tá bom? Lá no Instagram a gente sempre vai trazer novidades, os próximos convidados, então a gente já tem aí uma agenda com convidados que tá assim espetacular. E eu te convido para ser um embaixador de Cristo, né? O embaixador é aquele que leva o nome, é o representante de uma marca, de uma pessoa, onde quer que ele pise. E onde quer que a gente pisa, nós estamos ali sendo representantes de Cristo naquele lugar, levando luz e levando sal. Então eu te convido a entrar para a nossa comunidade dos embaixadores de Cristo. Você vai encontrar o link nosso lá dentro do Instagram, então tá no link da bio, é só clicar, não precisa pagar nada, você já vai entrar e vai ser aí um representante de Cristo aí nessa terra com a gente. Agradecer ao Alfredo pela participação, pela confiança, pelo apoio e dizer também que a AEC é uma das nossas patrocinadoras. Então, a AEC está patrocinando esse podcast. Então, se você está tendo a oportunidade de ouvir, de assistir, é porque a AEC Gestão Financeira está tornando isso possível. Então, acompanhe também o trabalho lá da AEC, que faz um trabalho de gestão financeira empresarial e pessoal dentro dos princípios cristãos, que é o mais importante. Tá? Então, fica com a gente, compartilha esse podcast com todo mundo, porque se você ficou até aqui, foi porque você gostou. Então, o que a gente gosta, a gente compartilha. Não é assim, quando a gente assiste um filme, não quer contar para todo mundo, nossa, achei um filme muito bom lá na Netflix, vai lá, assiste. Verdade. Então, compartilhe o podcast. Né? Muitas pessoas precisam ser inspiradas, serem despertadas para essa coragem, e o que o Alfredo falou aqui, que ficou muito marcado para mim, Alfredo, é que a sua coragem, ela não foi aquela coragem de enfrentar um leão, mas foi uma coragem de ir aos pouquinhos dando um passo de fé de cada vez, e a gente precisa ter coragem para isso também, senão a gente trava, né? Então é um passo de cada vez que a gente vai desenvolvendo, vai aumentando a nossa fé e vai entendendo, né, que Deus, ele está cuidando da gente em todos os momentos. Tem algum recado que você quer deixar para o pessoal? Quero agradecer pelo convite, falar que realmente é um prazer, um privilégio, não só estar aqui, mas realmente patrocinar esse projeto, porque eu acredito muito nisso. Acredito que o que a gente precisa, né, na nossa geração e na Terra é aplicar os princípios bíblicos em tudo que a gente faz. Então, se a gente é empreendedor, a gente precisa viver o reino de Deus, né, como empreendedores e ser embaixador e realmente propagar o reino de Deus aqui nessa terra. E por último, falar assim que realmente o versículo assim da minha vida que mais me marca é Mateus 6,33, que fala, né, nos encoraja, Jesus nos encorajando a buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Nesse contexto, essas coisas está falando de comida, de roupa e de abrigo, né, de proteção, que são necessidades básicas do homem, que o homem às vezes faz um tanto de coisa para buscar essas coisas, desperdiça um tempo inteiro aqui nessa terra, quando na verdade Deus está falando, busca a mim e o meu reino primeiro, que essas coisas eu vou te dar. Sou eu que cuido, sou eu que te, né, que te entrego. Você não precisa correr atrás delas. Então, é isso aí. Esse versículo ele realmente marca a minha vida. Queria deixar ele como um versículo final e a mensagem final aqui hoje. Muito bom. Muito obrigada, Alfredo. Até a próxima. Até.